Muitas vezes, ir pelo caminho mais fácil não resolve 100%. Há situações que é preciso trabalhar com mais profundidade. Abra o seu coração. Eu trago aqui uma reflexão profunda sobre autojulgamento e os julgamentos. Julgar é um dos mecanismos mais automáticos da mente humana. Em frações de segundos, nós já classificamos as pessoas, as atitudes, as situações e até nós mesmos. Fazemos isso com base em crenças, em memórias e experiências, padrões que muitas vezes nem são nossos, mas nós repetimos, nós herdamos, nós estamos inseridos dentro da nossa família, da sociedade, de toda a cultura que nós crescemos, dos ensinamentos. E o julgamento surge como uma defesa. É uma tentativa, né, do ego inferior, da mente inferior, de colocar ordem no caos, de encontrar uma sensação de segurança em meio ao desconhecido. É um mecanismo de defesa, mas na prática mesmo, nos aprisionamos. O maior aprisionamento acontece quando nós voltamos esse julgamento para nós mesmos. O autojulgamento é a voz interna que não silencia, que critica cada passo que a gente dá, que desvaloriza o tempo inteiro, principalmente cada conquista, porque cada minuto é uma conquista. Cada vez que eu venço um pensamento, que eu tomo uma decisão, eu estou tendo uma conquista pessoal. Eu estou mudando aquela linha do tempo. Quando eu escolho não praticar aquilo mais, eu mudei a linha do tempo. Mas eu retorno para ela e vou criando outras linhas conforme as minhas ações. É assim que funciona na teia quântica, nessa malha de interconexão. A cada pensamento, a cada atitude, a cada comportamento, a cada sentimento, cada ação, eu cocrio uma realidade. É simples assim. Então, olhar para esse lugar, o que eu ando criando? E esse, né, julgamento que compara, que desvaloriza e que me faz olhar para fora. A matriz humana traz para que eu olhe para fora, que eu me distraia e constantemente me comparando com o outro, com o que o outro tem, com o que o outro fez, o que o outro conquistou, por que eu ainda estou aqui. É uma forma do aprisionamento em massa, mas poucos estão conscientes disso. Isso é o despertar da consciência, só que o fato de eu despertar não significa que eu sustente a minha própria energia para transitar naquele lugar. Veja bem, eu estou com a minha cabeça afundada, né? Vou dar o exemplo de um animal, o avestruz, dentro da minha questão, do meu problema, que é a minha vida, no caso, que é a minha existência, achando que só existe aquele universo, eu estou enterrado ali. E o que é um terapeuta, um instrutor, um direcionador, um mostrador de caminho, seja lá qual é a palavra que se dê? Pega você, fecha aspas, né, uma expressão, como já citei aqui, te levanta pelos cabelos, mostrando que existe um outro universo para você olhar. E quais são as chances de eu ainda voltar para esse buraco, que é o que chamamos do vitimismo, na frequência vibracional, inclusive quando usamos
né, o protocolo da semente da vida, que é esse mecanismo que traz essa clareza em cada faixa, em cada momento que estamos na nossa vida, de forma prática, na minha rotina. E qual é o objetivo de tudo isso? Para sustentar, para eu não voltar mais, porque a chance de eu retornar para o conhecido é muito grande. A chance de eu permanecer na zona de conforto é muito grande, porque ali já é quentinho, é aquele ninho quentinho do: "Ai, eu não quero trabalho para mim. Ai, eu não, eu tenho que ir lá me revirar do avesso, para que que eu vou fazer isso?". E ali eu vou retroalimentando o aprisionamento. E nessa frequência que eu retroalimento, eu me mantenho ali e eu vou atraindo mais do mesmo. É simples, não é misticismo, é ciência conectado na tua consciência. Então, o julgamento, né, essa voz interna que não silencia, essa rigidez interna que gera ansiedade, que impede o fluxo natural da vida e me bloqueia. Porque quem julga, a língua que julga, não é a língua que provê, não é a língua que proclama, não é a língua que está associada à comunicação sagrada. A língua é uma flecha. Por isso que eu posso ferir o outro. Muitas vezes eu preciso ser reta, eu preciso ser objetiva, mas não preciso fazer isso de uma forma que eu afunde a outra pessoa. Todos temos essa capacidade, mas eu uso a minha capacidade de direcionamento de luz para induzir a pessoa à treva? Não, eu preciso ter uma sabedoria desse direcionamento para fazer o despertar, sim, porque o despertar é uma energia reta, é uma energia masculina. A energia do feminino é uma energia do acolhimento. Por isso que é um equilíbrio entre nós, dentro de nós. Então pare e reflita aonde que está esse autojulgamento que está distanciando da sua essência, que faz acreditar que a gente precisa atender expectativa externa para ser aceito. E quando na verdade a vida nos convida a viver de dentro para fora. E cada vez que a gente se julga, a gente enfraquece a nossa autoestima e automaticamente você para de se amar. Porque autoamor e autoestima são dois caminhos, mas a essência é autoamor. E neste lugar, né, que a gente nega essa própria humanidade, nós esquecemos que somos seres em processo, em aprendizado constante, e que faz parte da expansão dessa consciência eu pausar quantas vezes forem necessárias para olhar o que eu ando fazendo comigo. Então, nessa reflexão, comece se libertando, tendo compaixão por você mesmo. Olhe com mais ternura, com acolhimento, reconhecendo. A hora que você perceber, tiver aquele estalinho lá dentro, olha o que eu fiz, olha o que eu falei, não é para se culpar, porque senão você volta no ciclo vicioso e nós estamos indo para o ciclo virtuoso. Então, o meu convite aqui hoje, no 12º dia, é: olhe onde você ainda está aprisionado ao julgamento. Reconheça sua humanidade, mas escolha se libertar e viver com leveza, verdade e liberdade. Um dia de reflexão profunda na alma sobre tudo isso.